pessoal, voltando ao Eclipse, depois de instalado, eu já ensinei como é que abre essas partes aqui. Só vem aqui o Window, Show View, e ele abre, ó. O que você precisar, ele tem nessa parte aqui. Então, para você responder qualquer questão da atividade, você tem que vir aqui em File, New, Java Project, e você começa um projeto. Pode ser o nome do projeto, da questão, por exemplo, criar atividade 1, questão 1. Então, eu vou botar primeiro aqui como exemplo. O nome do projeto é o que dou, então não tem errado. Finish. E ele abre aqui um projeto. Esse projeto, quando eu venho aqui, ó, ele fica em forma de pasta, porque ele salva as informações como se fosse uma pasta no Windows. Então, ó, quando eu abro, ele tem o JRE System Library, que é a biblioteca do Java, onde são vários programas, várias bibliotecas aqui, ó, pré-programadas. Então a gente não vai utilizar muito isso, não nessa aula. E o SRC, que é onde a gente coloca. Ele sempre traz aqui no SRC, que é onde a gente coloca nossas classes, esse módulo info, que não é necessário, é só uma informaçãozinha, eu posso deletar. Ou na hora da criação eu colocar para não ser criado. No SRC eu vou criar aqui uma classe. Lembrando, ó, já criamos o projeto. Depois de criar o projeto, você vai criar as classes. Por exemplo, vou criar uma classe chamada aqui pessoa. As classes, elas sempre começam com a letra maiúscula, a primeira letra da palavra maiúscula. Por quê? Porque geralmente a gente pode utilizar várias palavras, e cada nova palavra você vai utilizando letra maiúscula para poder se separar. Esse é um estilo do Java, não que vai ficar errado, é apenas uma boa conduta de programação. Então, fosse pessoa, vamos colocar aluno, aí aluno IFRN, aí você coloca IFRN. Por exemplo, assim, você coloca a próxima letra de duas palavras, a próxima letra maiúscula. Mas voltando aqui, vamos colocar pessoa. O nome da classe é com letra maiúscula. Como a gente vai criar uma classe que vai ter ali atributos e métodos, ela ainda não vai ter o nosso Public Void Main. O Public Void Main vai ser nossa classe principal. Ele vai ficar somente numa classe onde ele vai fazer a execução das outras classes. Então essa classe ela vai ficar, vai separar o programa para a gente não colocar ele numa mesma classe. Então, por exemplo, essa pessoa, ela vai ser uma classe que vai ter ali os atributos e métodos. Então, uma coisa que eu tenho além do nome aqui da classe é o pacote. O pacote é você que dá. Ele vai ser uma forma da gente poder organizar as nossas classes. Então a gente vai ter um momento para saber melhor organizar. Mas por enquanto eu vou colocar só exemplo. Então vai ter a classe pessoa dentro do pacote, package exemplo. Finalizei, finish, e está aqui o nosso pacote. Está aqui o nosso pacote, exemplo, e dentro pessoa. Aqui nós temos ele só traz duas informaçõezinhas, package exemplo e public class, que no caso ele é uma classe pública chamada pessoa. E ele começa dessa chave até essa. Até aí tudo bem, já ensinei isso. Então a gente vai dividir, a gente tem algumas informações que a gente coloca nas classes. Primeiro são os atributos. A gente coloca atributos nas classes. O que são os atributos? São as variáveis. São informações que você deseja salvar daquelas classes. Então, por exemplo, eu quero salvar um string nome. Lembrando que, diferente das classes, as variáveis elas têm letra minúscula. A não ser que a segunda palavra, aí você colocaria uma letra maiúscula. Mas, por enquanto, se for uma única palavra, ela é toda letra minúscula. Novamente, isso não vai gerar um erro. É apenas boas práticas. Outro eu quero colocar uma idade. Idade é um número inteiro. Ele não tem, você não tem 19,5, você tem 19. Então, ele é um número inteiro. Então, nós temos aqui atributos. Informações que você deseja colocar. Então, essas informações, elas vão ser salvas. Você vai criar uma pessoa
e vai salvar um nome e uma idade. O próximo é os métodos. O primeiro método que eu gosto de construir dentro de uma classe é o construtor. Quando a gente vai criar um objeto, nós vamos criar aqui um main para poder colocar o public_void_main. Finalizei e agora a gente tem duas classes. O main, que é a nossa classe principal, onde ele vai ter o public_void_main, e a classe pessoa, que essa classe pessoa ela vai ter todas as configurações para a gente construir uma pessoa. Aqui no main a gente vai ter o seguinte: nós vamos criar uma pessoa. O que é criar uma pessoa, uma instância de uma classe? É você criar como se fosse uma variável, só que no caso, em vez de colocar uma variável de um tipo pré-definido do Java, como por exemplo int, double, long, short, boolean, string, char, a gente vai colocar como se o tipo dela fosse uma classe. Isso quer dizer que essa variável não vai ser uma variável em um tipo comum. Ela vai ter ali uma extensão de uma classe. E ela vai ter acesso a tudo de dentro da classe. Por enquanto, nossa classe tem nome e idade. Então, como é que eu crio? Eu vou criar primeiro aqui pessoa, primeira pessoa que eu estou criando. E eu vou dizer, em vez de colocar que ele é uma string, que aí no caso ele receberia alguma coisa entre aspas duplas, nós vamos dizer que pessoa 1 é uma pessoa. Então, pessoa 1 é uma pessoa. Só isso. Só que tem um porém. Não é só isso para a gente poder construir o nosso objeto. Nosso objeto, como é o nome dele? Pessoa 1. Nós precisamos dizer que pessoa 1, que é do tipo pessoa, recebe um new pessoa. Ou seja, nós estamos construindo uma nova pessoa da classe aqui pessoa. E o construtor é o seguinte, ele é uma forma de construir aquele objeto com os valores que a gente necessita. Como no começo aqui eu não delimitei o construtor, ele já começou com vazio. Então ele só construiu e ficou dessa forma esperando que eu colocasse as informações. O primeiro passo é, eu tenho as informações. Eu construí agora um objeto da classe pessoa. E eu tenho que criar essa pessoa eu tenho que colocar as informações nome e idade. Porque toda pessoa tem nome e idade. Então, eu chamo pessoa.nome. Vou colocar meu nome. Ponto e vírgula, para encerrar a linha. E agora, o meu pessoa 1 tem o nome Jarbas. Pessoa 1 ponto idade tem 32 anos. Então, ó, temos aqui as informações. E para onde foram essas informações? Eu utilizei o objeto da classe pessoa 1, acessei as informações que são lá da minha classe pessoa, nome e idade, ó, mesmo nome, e eu coloquei informações que antes, quando a gente aprendia de forma estruturada, a gente colocava da forma aqui embaixo. Chamava nome e colocava uma informação aqui dentro. Dessa forma. A gente aprendeu assim. Só que agora a gente cria a classe pessoa e acessa ela através de um objeto da classe. Então esse objeto ele vai ter acesso às informações e vai poder manipular essas informações. Né? Então nós estamos manipulando nome e idade. O nome coloquei Jarbas, idade coloquei 32. O próximo eu coloquei, eu posso mostrar essas informações também, fazer aqui uns 2 sysouts. E no primeiro sysout eu vou chamar pessoa 1 ponto nome pessoa 1 ponto idade. E agora a gente pode executar. Executando, ele vai pedir para salvar. Eu esqueci. Nós temos aqui, ó, em cima 2 disquetes. O primeiro disquete é o save, que ele salva a página atual, e o save all, que ele salva todas as páginas. Tudo que tiver que ser salvo, ele salva.
Então, às vezes, é interessante eu sempre clicar nesse segundo aqui, ó. Agora, lá embaixo, ele abre o console. O console, ele aparece Jarbas e 32. Eu coloquei. Eu vou até deixar mais bonitinho aqui, colocar aspas duplas, o símbolo de mais, que é concatenação, que ele está concatenando aqui, no caso, um string entre aspas duplas, e o objeto com uma variável. E eu posso colocar aqui nome, e idade. Executei, pedi para salvar de novo, e ficou nome Jarbas, idade 32. Então, essa é a forma de criar uma classe. A classe você cria, coloca as instruções, e o main você vai chamando, criando um objeto, uma instância daquela classe, e manipulando as informações. Você pode manipular as informações. Então, aqui no main você pode criar várias pessoas. Você pode criar pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4, ou criar um vetor de pessoas, uma matriz de pessoas, onde ele vai ali em uma única variável construir 10 pessoas, 20 pessoas. Então, voltando aqui, outro ponto. Esse construtor, que é o que na hora que a gente cria, o construtor que está criando aqui o objeto da classe pessoa, a gente pode simplesmente já inicializar ele. As informações a gente chamou de uma por uma, nome e idade, e foi colocando Jarbas 32, mas eu já poderia passar essas duas informações aqui dentro. E fazer as informações na hora da criação já serem jogadas aqui na classe pessoa. Como? O construtor é um método onde eu vou utilizar, ele vai ser público, e eu vou utilizar o nome da classe. Então, às vezes dá uma confundida, porque o nome da minha classe é Public Class Pessoa, uma classe pública chamada pessoa. E agora eu vou criar um construtor, que é Public Pessoa, parêntese, chave fechado. Pronto. Esse construtor é um construtor vazio, ou seja, a mesma coisa que está aqui. Ele não vai inicializar o mesmo que eu coloco, não vai dar erro. Agora, se eu passar informações, quais são as informações? Eu não estou querendo receber duas informações do lado do meu main, Jarbas 32, eu posso já colocar as informações aqui, ó. Tá, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl X, separo informações em parênteses por vírgula, Ctrl V. Vou apagar essas duas informações e eu coloquei. Por que ele deu erro? Ele deu erro porque, ó, ele ou está pedindo aqui, ó, para remover os argumentos do construtor pessoa, ou para construir um construtor pessoa e adicionar os parâmetros, um string e um int. Então, nós vamos lá, e ele tem um construtor. O construtor, eu estou passando duas informações. Quem são as informações? Jarbas 32. Uma string, porque está entre aspas, tudo que vem entre aspas a gente chama de string, e 32, que é o número inteiro, que não tem caso decimal, porque se tivesse caso decimal teria um ponto ou alguma coisa. Então a gente já visualiza que é um string inteiro. Vamos lá para a pessoa, então a gente vai recepcionar essas informações. Geralmente a gente recepciona essas informações com o mesmo nome dos atributos de cima, mas você poderia colocar nomes diferentes, não é regra. Se eu quiser colocar nomes diferentes, eu coloco string m, vírgula, tudo dentro dos parênteses, pessoal, são separados por vírgula. E eu vou colocar, a não ser que seja um sysout, pessoal. Parênteses que eu falo de um método. No caso aqui, por exemplo, no sysout, ele é separado por mais. Mas, ó, voltando aqui. No construtor, string m. M, vamos dizer que é o nome. E int, idade, vou colocar i. São duas informações. Um string e um inteiro. Eu não sei porque eu coloquei um nome muito mi. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer nome. Qual o nome? O nome é essa variável aqui de cima. O nome vai receber m. E idade vai receber i. Pronto. Está resolvido. Está funcionando. Executei. E ele mostrou nome e idade. Ó. Estou passando. Eu tirei aquelas duas informações que eu tinha aqui no meio. Estou passando aqui. E agora a pessoa está recebendo nome e idade. Então, o construtor está funcionando. Qual a outra questão? Muitas vezes, vocês podem encontrar
programas que estão utilizando não nomes de variáveis diferentes, e sim a variável com o mesmo nome da variável de cima. Nome, idade. Então ele vai ter o mesmo nome. Aqui, ó. Nome e idade. Então, ó. Só que tem um problema. Ele vai entender que tudo é a mesma coisa, ó. Nome, nome, nome. Tá vendo que ele pegou aqui e não pegou esse de cima? Porque ele está entendendo que nome é tudo esse aqui, ó. Esse que é, no caso, Jarbas. Então ele está recebendo aqui e está jogando nele mesmo. E ele, aí, tipo, ele não está compreendendo. Se eu executar sem ajeitar, null e zero. Por quê? A informação não está chegando nesses dois aqui. Ele está parando nesse local. Por que ele está parando nesse local? Porque ele não está entendendo que esse nome tem que ser esse de cima. E como a gente faz isso? Nós utilizamos uma palavrinha chamada does. Does, nome, does, idade. Então, essa palavrinha does diz: este nome, esta idade são os atributos da classe pessoa. Então, ele já diferencia. Ó. Quando eu seleciono, ele entende que essa é de cima e esse aqui é essa. Então, essas duas informações estão sendo recebidas lá do main. Os parênteses eles são utilizados nos métodos para levar a informação. Então, Jarbas 32 está sendo levada aqui para a classe pessoa e jogada dentro de nome e idade. E nome e idade está sendo jogada para nome e idade da classe. Então, você pode utilizar tanto N como idade, mas muitos casos o pessoal gosta de utilizar o mesmo nome, idade, porque fica mais fácil de melhorar a compreensão.